Olá, gente, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre magnésio. Muitos pacientes meus me perguntaram e me perguntam sobre a real função do magnésio, se ele é importante, se ele realmente deve ser tomado, como tomar o magnésio, qual o melhor tipo de magnésio. Então esse é um tema muito importante. O magnésio é importante porque ele participa de cerca de mais de 300 reações químicas, ele é cofator de mais de 300 reações químicas no nosso corpo. Então, para a nossa homeostase, para o nosso equilíbrio perfeito, para o nosso funcionamento corporal perfeito, ele vai ser de fundamental importância. E uma outra coisa que chama muita atenção em se tratando de magnésio é porque o magnésio ele é rico em solos que tenham características de terra e rochas vulcânicas. E como no Brasil a gente é muito pobre em terras vulcânicas, graças a Deus, então a gente, infelizmente ou felizmente, porém a gente tem esse problema do solo ser muito pobre em magnésio e, consequentemente, a água vai ser pobre em magnésio, os alimentos também serão pobres em magnésio, causando uma deficiência muito grande desse suplemento, que ele é fundamental porque vários estudos falando sobre todas as indicações do magnésio, ele é um dos maiores antiarrítmicos, ele controla o ritmo cardíaco para pessoas que têm arritmia. Então, às vezes a gente consegue tratar uma arritmia cardíaca só com magnésio. Ele melhora na questão vascular, ele é um excelente relaxante, então ele reduz a pressão arterial, ele é usado nas gestantes que estão hipertensas para neuroproteção também. O sulfato de magnésio ele é feito com uma forma de relaxante para fazer a neuroproteção dessas gestantes que estão hipertensas, que são chamadas de, esse termo é pré-eclâmpsia. Então a gente faz sulfato de magnésio no hospital também. Eles são importantes para controle da ansiedade, para insônia. O magnésio, tem pessoas que se beneficiam muito do magnésio e tem um sono muito melhor com o uso do magnésio. Ele é usado para pessoas que tenham constipação intestinal, então tem várias funções muito importantes e muito usuais em se tratando de magnésio, que vão fazer com que a gente tenha uma melhora muito grande da qualidade de vida. Com certeza você vai, se você tiver algum grau de deficiência de magnésio, você vai se beneficiar de alguma forma. E o grande problema do magnésio, ou a grande solução, é que ele é um suplemento, ele é produzido na natureza, então ele não pode ser patenteado. Aí o que acontece? A indústria farmacêutica não divulga, não investe pesado e acaba passando batido pelo magnésio. Gente, é muito mais vantajoso para a indústria farmacêutica vender remédio do que você compre o magnésio, mesmo que ele melhore muito mais seu problema. Vai falar assim, é teoria da conspiração, que tudo é contra a indústria farmacêutica, mas infelizmente hoje o ser humano ele visa muito a parte financeira e isso acaba acarretando um problema muito grande, principalmente a longo prazo, e para aquelas pessoas que acabam não se beneficiando dos remédios e que se beneficiariam muito mais de um suplemento tão comum e tão usual, tão barato como o magnésio. Uma outra característica importante do magnésio é que ele muito dificilmente ele é dosado na corrente sanguínea, porque a maior quantidade dele é intracelular. Então, se a gente dosar e dentro da mitocôndria, então se a gente dosar na corrente sanguínea, normalmente ele vai dar em um valor muito baixo, não vai dar um valor fidedigno sobre a real quantidade de magnésio que a gente tem. Agora, falando sobre os tipos de magnésio, que é outra pergunta que chega muito no consultório, qual o melhor tipo de magnésio? O mais barato é o cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio é aquele magnésio que você compra, o sachê, dilui em 1 litro de água 33 gramas de magnésio elementar. Só que, por exemplo, pessoas vão ter muitos sintomas intestinais com esse cloreto de magnésio. Por exemplo, pode ter diarreia. Para quem tem úlcera, gastrite, refluxo, ele não seria tão indicado também. Então, o cloreto de magnésio ele é importante, ele é usado, principalmente porque ele é muito barato e tem algumas indicações. Por exemplo, quem é muito constipado, eu até poderia passar um cloreto de magnésio no consultório, mas a gente teria que sempre estar regulando muito bem a dose, porque a probabilidade de fazer diarreia com cloreto também é grande. Então, o paciente, a partir do momento que começar a fizer diarreia, a gente reduz a dose do cloreto de magnésio. Agora, o melhor magnésio, no meu ponto de vista, seria o magnésio quelato. Aí a gente tem o magnésio glicina, o dimalato de magnésio. Eu gosto muito do magnésio dimalato, porque além de ter o 18% de magnésio elementar, ele também tem 82%
de ácido málico. O ácido málico ele é importante porque ele participa no ciclo de Krebs e te dá energia. Então esse magnésio de malato ele seria muito bem indicado para pessoas que têm cansaço, fadiga crônica, que tem depressão, que tem qualquer alteração que deixa aquela pessoa mais down, mais para baixo. Esse magnésio de malato daria uma quantidade, um substrato energético muito bom para esse tipo de pessoa. Então eu gosto muito de usar na minha prática médica o de malato e o magnésio glicina, são os dois que eu mais uso, só que o de malato é um pouquinho mais caro, então a gente acaba dosando bem e vendo quem realmente vai se beneficiar muito desse tipo de magnésio. Temos outros tipos também, como o óxido de magnésio, só que o óxido de magnésio, a absorção dele é muito prolongada, então ele não é muito bom e eu não gosto muito de usar na prática clínica o óxido de magnésio, não. Então, gente, falando sobre isso, o magnésio é super importante para a homeostase, para a nossa função metabólica, para o nosso funcionamento metabólico normal, tá? Magnésio é um suplemento, assim, fundamental, um dos melhores e mais importantes suplementos que a gente precisa repor se não tiver nas condições adequadas do nosso organismo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me chamar, estou sempre à disposição. Obrigado mais uma vez. Beijo.